Galera, seguindo aí então o videoaula anterior, que a gente já pega carona, a gente tinha falado, né, como que funciona a sentença de liquidação, o posterior início da execução, a citação do executado para pagamento em 48 horas, e ele tem 48 horas para pagar ou então para garantir a execução. E aí eu havia falado para vocês o seguinte, que a sentença de liquidação não é possível a gente recorrer dela, mas é possível a gente impugnar em posterior momento posterior. E aí o que acontece? Neste caso, quando o executado recebe a citação para pagar ou garantir a execução, ele pode garantir a execução, certo? E, mediante a garantia do valor integral, ele vai poder discutir a sentença de liquidação, entre outras matérias que nós vamos acompanhar a partir de agora, certo? E aí, veja bem, o artigo 884 da CLT, ele diz, garantida a execução ou penhorados os bens, e aqui vamos fazer um parêntese, porque pode ser que em 48 horas o executado não pague. E pode ser que você tente executar por várias maneiras essa pessoa e não consiga encontrar bens. Mas aí, sei lá, uns 6 meses depois, 7 meses depois, você encontrou um bem no nome dele e vai lá e pede o juiz para penhorar e o juiz penhora. Feita essa penhora, se esse dinheiro garantiu todo o valor da execução, aí você vai poder utilizar também esse artigo 884. Então, ele é tanto para aquela garantia que é feita espontaneamente, quanto para aquela que é decorrente de uma penhora. Tá? E aí, feita essa penhora, o executado ele vai ter o mesmo prazo que ele teria se ele fizesse a garantia espontaneamente, para ele poder opor a sua peça de defesa na execução, que não é recurso, é uma peça de defesa, chamada embargos à execução, certo? E no mesmo prazo, o exequente também tem a oportunidade de fazer a sua peça de ataque na execução, que é a peça que ele vai impugnar a sentença de liquidação. Porque a sentença de liquidação ela pode ter acompanhado os cálculos do exequente, e aí o exequente vai ficar feliz, mas ela pode ter acompanhado o cálculo do executado, e aí o exequente não vai ficar feliz. Ou pode ser, inclusive, que ela ache um meio termo, e aí o exequente não fica feliz, nem o executado fica feliz. Daí, o momento para impugnar essa sentença de liquidação é esse, penhorados os bens. Porque aí você vai ter 5 dias o exequente para impugnar a sentença de liquidação por meio de uma peça chamada impugnação à sentença de liquidação, né? E o executado vai ter os mesmos 5 dias, o prazo é o mesmo, comum, tá? Para fazer a sua defesa, para impugnar essa sentença também, entre outros assuntos que ele pode lançar, que é a peça chamada embargos à execução. Beleza? Então, o 884 ele fala, garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação. Beleza? Então, a gente só discute sentença de liquidação com dinheiro na mão. Beleza? Com a garantia da execução ocorrida. O parágrafo 6º, ele traz uma exceção para isso. Ele diz, a exigência de garantia ou penhora não se aplica às entidades filantrópicas e ou àqueles que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições. É uma inovação da reforma trabalhista, mas, fora essa exceção, a gente só pode discutir se tiver com a garantia realizada. Beleza? E aí você diz, Osório, existe embargos à penhora no processo de trabalho? Existe. Ele chama embargo à execução. Dá no mesmo, né? Se a penhora que garantiu a execução tiver um problema com a penhora, você vai poder alegar todas as matérias de defesa de embargos à penhora nos embargos à execução, nesses mesmos 5 dias. Tá? Então, aqui, os embargos à penhora não são igual lá no CPC, 15 dias, não. É 5 dias o prazo. Tá? Então, no mesmo prazo de embargos à execução, você já vai falar também de embargos à penhora. Ok? Então, nos embargos à execução, inclusive, você pode lançar vários fundamentos. Não é só impugnar os cálculos da sentença de liquidação. Um dos fundamentos que você pode usar também é um fundamento de impenhorabilidade, por exemplo, de algum bem. Então, por exemplo, o juiz, para garantir a execução, penhorou minha casa, um bem de família. Nesse caso, eu vou fazer embargos à execução e a matéria dos meus embargos à execução vai ser uma matéria de embargos à penhora, porque eu vou alegar impenhorabilidade do meu bem de família. Beleza? É a mesma peça. Você pode chamar do jeito que você quiser, embargos à penhora, embargos à execução, tanto faz. Tá? Mas é a mesma peça, é nesse mesmo momento, nesses mesmos 5 dias. Ok? Agora, se a penhora recair sobre bem de terceiro, aí eu vou ter os embargos de terceiro. E aí o prazo é o mesmo prazo do CPC. Você vai poder fazer os seus embargos, né, até
a assinatura da carta ali de arrematação, né, ou de adjudicação, o mesmo prazo que a gente tem no CPC, beleza? Quando a penhora recair sobre bens de terceiro. E aí a gente vai fazer os embargos de terceiro, também por uma petição avulsa, que vai criar um processo, né, novo, uma petição, né, mesmo de um terceiro, que vai ficar ali em apenso, vai ficar ali conexa com a ação principal, mas em autos apartados, inclusive, que se processam os embargos de terceiro, beleza? Já os embargos à execução, pessoal, os embargos à penhora ou embargos de execução, chame como quiser, esses são uma peça de defesa dentro do processo de execução. Então não confundam. Os embargos de execução trabalhista, eles são feitos na execução. Você não vai fazer uma peça autônoma, como é o caso dos embargos de execução lá no procedimento civil, não. Tá? Aqui no trabalhista você faz dentro da execução. Penhorar os seus bens lá no processo principal. Ah, você ficou sabendo da penhora? Foi intimado, se for uma penhora de um bem imóvel e tal. Ficou sabendo pela penhora online do Assenjude? Beleza, você tem 5 dias para no mesmo processo, nos mesmos autos, ajuizar ali o seu embargo, tá? Sua peça de embargos à execução, ok? Então, dentro dos mesmos autos. Se for embargos de terceiro, que é em autos apartados que vai ser processado, tá? Então, não confundam isso. Eu já reparei que é muito comum as pessoas acharem que é igual no CPC e fazer a peça dos embargos em autos apartados. Não, só os embargos de terceiro que serão em autos apartados, tá? Os embargos de execução à execução, eles são feitos nos mesmos autos. E quais são as matérias, então, usuário, dos embargos de execução? O artigo 884 ele é muito lacônico, né? Ele fala pouquíssimo das matérias. Ele diz, parágrafo 1º, a matéria de defesa será restrita às alegações de cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida. Mas é óbvio que a gente não vai falar só sobre isso nos embargos de execução, né? A gente vai acatar aqui todas as matérias passíveis de defesa na execução que estão lá no artigo 525 do CPC, né? Naquela impugnação do artigo 525, parágrafo 1º, que diz que o executado poderá alegar falta ou nulidade de citação, né? Isso daqui, na verdade, você pode alegar a qualquer momento, ilegitimidade de parte, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Nós já aprendemos isso, inclusive, né? Naquele caso de mitigação da coisa julgada. Penhora incorreta ou avaliação errônea, né? Seria aí, às vezes, dos embargos à penhora. Excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. Aqui a gente está falando especificamente de impugnar a própria sentença de liquidação mesmo, né? Os valores. Incompetência absoluta ou relativa do juízo de execução. Qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente a sentença. Então, todas essas matérias do artigo 525, todas elas são compatíveis com os embargos de execução trabalhistas também. Lembrando que se você alegar excesso de execução, se você disser que o valor da sentença de liquidação está errado, você necessariamente tem que dizer qual é o valor certo. Até para a gente ter uma certeza do que é controverso e do que não é controverso, ok? Nesse caso, a gente segue os parágrafos 4º e 5º do artigo 525 do CPC, beleza? Curiosidade. Nos embargos à execução, eu posso ouvir testemunha? Pode. Tá? Se por acaso a sua defesa comportar, né, se necessitar de depoimento testemunhal, você pode pedir sim para ouvir testemunha, mas aí a gente tem uma exceção no procedimento trabalhista. Que no processo de trabalho, nas petições, a gente não pede para. Não faz rol de testemunha, já falei isso com vocês. Mas no caso dos embargos de execução, o rol tem que estar na peça dos embargos. Senão o juiz não é obrigado a ouvir. Tá? O parágrafo 2º do 884 diz: se na defesa tiverem sido arroladas testemunhas, poderá o juiz ou o presidente do tribunal, caso julgue necessário seus depoimentos, marcar audiência para a produção das provas, a qual deverá realizar-se dentro de 5 dias. Então, se você precisar de testemunha, você já tem que juntar no próprio, né, arrolar no próprio, nos próprios embargos à execução, na própria peça, ok? Então, Osório, para que eu vou precisar de testemunha? Me dá uma hipótese aí. Bom, imagine que você esteja alegando nulidade de citação. E aí você quer comprovar que, na verdade, o seu endereço não foi pesquisado corretamente no inicial, que, na verdade, aquilo tudo não passa de uma tramóia do exequente para tentar fazer você não participar do processo e ser julgado do processo em revelia. E aí você tem testemunhas que comprovam isso.
né? Tem testemunhas que comprovam que o local onde funciona a sua empresa é conhecido por todos, é fácil de encontrar. Então, nesse caso, você pode pedir para ouvir testemunha, por exemplo, na execução, os embargos de execução. Que aí você vai comprovar a falta da citação ou a nulidade da citação e vai anular o processo inteiro. Beleza? Enfim, como funciona, né? Competência, onde que eu proponho essa peça, como que eu faço essa peça. Então, como eu já disse, é no próprio juízo da execução. Você, no próprio processo, nos mesmos autos, vai ajuizar, né? Vai ali protocolar a sua peça de embargos de execução. Tá? Agora, e se houver uma carta precatória, né? Se tiverem dois juízes, onde que eu vou protocolar isso? Na verdade, se você for um terceiro prejudicado, né, você vai observar a súmula 419, que diz: na execução por carta precatória, os embargos de terceiro serão oferecidos ao juízo deprecado. Quer dizer, é o juiz que fez a penhora, salvo se o bem, né, já tiver sido previamente indicado pelo juízo deprecante. E deprecante é aquele que envia a carta, né? Ou então, se a carta já tiver sido devolvida para o deprecante. Tudo bem? Então, se você teve um bem penhorado por carta precatória, você já vai fazer os seus embargos de terceiro justamente no juízo que fez a penhora, né? No juízo deprecado, a não ser que essa carta já tenha sido devolvida ou que o juízo deprecante tenha sido aquele juiz que indicou já qual é o bem que era para penhorar. Beleza? Então, como que funciona então os embargos à execução? Funciona assim, é uma peça simples. Do mesmo jeito que você faz uma contestação, só que em vez de botar o nome contestação, você vai colocar embargos de execução. Porque os embargos de execução, eles são a contestação do réu na fase de execução, né? Então, na verdade, você não vai ter folha de rosto nem nada, você já vai colocar direto lá o juízo da execução, o número do processo, que é o mesmo número do processo desde o início, nome da parte, né? E vai, olha, vem aqui apresentar seus embargos de execução na forma do artigo 884 e já coloca os fundamentos, pede deferimento. Beleza? É uma peça bem simples. O procedimento, né, desses embargos de execução, a gente vai ter um julgamento como se fosse no processo de conhecimento mesmo, né? Do mesmo jeito que eu falei, é uma contestação que você faz, não é isso? Então você vai lá, faz a peça, embargos de execução, apresenta os fundamentos, o juiz vai mandar a outra parte falar, vai voltar para o juiz e ele vai dar uma sentença. Tá? Os embargos eles vão atacar ou a sentença de liquidação ou a penhora, via de regra, como eu disse para vocês. Né? E essas possibilidades estão lá nos parágrafos 3º e 4º. Somente nos embargos a penhora poderá o executado impugnar a sentença de liquidação. Aqui vocês já percebem que a CLT chama de embargos a penhora como se ele fosse embargos de execução. Por isso que eu falei para vocês que não faz muita diferença o nome. Tá? Cabendo ao exequente igual direito no mesmo prazo. Que aí o exequente ele vai ter o mesmo direito, não por embargos de execução, porque essa não é a peça dele, né? Ele vai fazer a impugnação à sentença de liquidação, só que no mesmo prazo. Tá? E aí, na mesma sentença, o juiz vai julgar os seus embargos de execução, você executado, e a impugnação do exequente, na mesma sentença. Por isso que o prazo é comum, inclusive. Né? Você já apresenta lá seus embargos de execução, o exequente apresenta a impugnação à sentença de liquidação, o juiz vai dar mais 5 dias para cada parte contestar os pedidos, né, uns dos outros, e aí, na volta, com todos os pedidos já contestados, o contraditório perfeito, ele traz para si e profere uma sentença. Osório, outra sentença? Outra sentença. Na execução nós temos duas sentenças. Tem a sentença de liquidação, que não é recorrível, e temos essa sentença que julga os embargos de execução ao mesmo tempo que julga a impugnação do exequente. E essa sentença, sim, é recorrível. Tá? A sentença dos embargos, a sentença que julga a impugnação, ela é recorrível e o recurso que a gente faz é a apelação da execução. Só que como a gente não tem esse nome apelação, nós vamos chamar de agravo de petição. Lembra que eu falei com vocês? A apelação no fase de conhecimento é recurso ordinário, mas a apelação da execução é o agravo de petição. Beleza? Então, a sentença que julga os embargos ou a impugnação do exequente, ela vai ser recorrível mediante o agravo de petição. E aí o artigo 885 da CLT diz: não tendo sido arrolado testemunhos na defesa, o juiz, conclusos os autos, proferirá sua decisão dentro de 5 dias, julgando subsistente ou insubsistente a penhora.
886. Se tiverem sido arroladas testemunhas, fim da sua inquirição em audiência, o escrivão ou secretário fará, dentro de 48 horas, conclusos os autos ao juiz ou presidente, que proferirá sua decisão na forma prevista no artigo anterior. Tá? E dessa decisão, que vai ser uma sentença, vai caber o agravo de petição. Beleza? Então, só para finalizar aqui sobre essa parte de embargos, lembro para vocês o seguinte: a CLT ela não diz que os embargos têm efeito suspensivo. Tá? Então, enquanto está rolando a discussão dos embargos, a execução pode continuar. Então, por exemplo, se nos embargos você disse assim, olha, a sentença de liquidação estava errada, em vez de 30 mil era para pagar 20 mil, você já tornou em controverso os 20 mil. Isso significa que o juiz já pode liberar esses 20 mil para o exequente, mesmo na pendência do julgamento dos embargos de execução. Beleza? Então, os embargos de execução não têm efeito suspensivo sobre a execução, não. Pode até vir a ter, mas isso é uma exceção. Tá? Essa exceção, inclusive, está prevista no enunciado número 72 da primeira jornada de Direito Material Processual do Trabalho, que diz o seguinte: em razão da omissão da CLT, os embargos de execução não terão efeito suspensivo, salvo quando relevantes seus fundamentos e o prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Beleza? Então, por exemplo, às vezes você tem como embargo de execução a alegação de uma nulidade de citação. Ou se a sua alegação é de nulidade de citação, então o efeito suspensivo nesse caso é quase que automático, né? Porque como é que o juiz vai liberar dinheiro para o exequente se ele sabe que a qualquer momento ele pode ter que anular tudo que ele fez até agora? Então, assim, dependendo do caso a caso, o juiz ele pode sim imprimir efeito suspensivo, mas só se for realmente algo que traga um dano de difícil ou incerta reparação para o executado, beleza? A regra é que embargos de execução não suspendem a execução, ok? E aí, como eu disse para vocês, sentença dos embargos e da impugnação do exequente, nós vamos ter a possibilidade de recorrer dessa sentença por meio do agravo de petição, beleza? Até porque, gente, prestem atenção, não faz muito sentido, né? Você teve uma sentença de liquidação que foi dada por um juízo e depois uma sentença dos embargos que foi o mesmo juízo, né? Na maioria das vezes o mesmo juiz que julga. Então, assim, é muito provável que a sentença de liquidação não seja modificada na sentença dos embargos, né? Pode ser, mas não é uma garantia, inclusive a tendência é que não seja. Então, para você realmente ter a oportunidade de recorrer, para ter um outro magistrado julgando isso, você tem a possibilidade de interpor o seu agravo de petição, que, como eu disse para vocês, é a apelação da execução. Né? O recurso ordinário é para o conhecimento, o agravo de petição é para a execução. E está previsto no artigo 897 da CLT e diz o seguinte: cabe agravo, no prazo de 8 dias, letra A, de petição das decisões do juiz nas execuções. Beleza? Então, nas execuções nós temos o agravo de petição. Lembrando que não é qualquer decisão do juiz, né? Tem que ser uma decisão definitiva e que não seja sentença de liquidação. Ok? E aí a gente tem, então, que das decisões interlocutórias na execução não vão caber qualquer tipo de recurso, a não ser aquelas decisões de execução, como eu já manifestei com vocês, já falei com vocês desde aquela aula de recurso parte geral, né, que importa em gravame autônomo. Quando a gente está falando de decisão que seja interlocutória, mas que tenha um caráter definitivo para a parte, aí a gente pode sim fazer o agravo de petição. Mas o mais comum do agravo de petição é quando ele vai ser interposto mesmo de forma mais comum quando a gente tem uma sentença que extingue a execução ou quando a gente tem uma sentença de embargos, embargos do devedor, né? Também chamado de embargos da penhora, também chamado de embargos de execução, ou até mesmo os embargos de terceiro. Beleza? Então, para esse agravo de petição, algumas situações que são curiosas. Não precisa ter preparo, via de regra, né? Porque custas, na verdade, na execução são sempre ao final. Então, você não precisa pagar custo para recorrer. Depósito recursal, quando você chega nesse momento, provavelmente já está tudo garantido, então você não tem que completar mais nada. Então, o preparo, ele basicamente é desnecessário para esse recurso. Tá? E aqui tem uma situação curiosa para vocês, que eu trouxe, que é o seguinte.
Quando nós estamos falando de exceção de pré-executividade, vocês já aprenderam sobre exceção de pré-executividade lá no processo civil, né? Que é aquela petição que é feita quando você não tem possibilidade de fazer os embargos, né? No processo do trabalho é muito comum, porque você só pode embargar depois que você garantiu a execução inteira. Mas às vezes você não tem esse dinheiro para garantir a execução. Então, como é que você faz? Simplesmente você não tem o que fazer, você não pode discutir, a não ser que seja matéria de ordem pública. Se for matéria de ordem pública, ela pode ser discutida e pode ser cognoscível até de ofício. Então, a exceção de pré-executividade ela pode ser apresentada nesses casos, que é uma petiçãozinha que você vai falar o seguinte, olha, eu fui condenado a pagar 50 mil, eu não tenho 50 mil, mas, na verdade, houve uma nulidade de citação, que é uma matéria de ordem pública, né? É um vício processual muito, mas muito importante de ser observado. Então, você fala, houve nulidade de citação. Eu não preciso garantir o juízo para poder discutir isso, então eu faço isso por meio de exceção de pré-executividade. Só que o juiz vai lá e julga improcedente a sua exceção. Se ele julgar improcedente, o nosso TRT aqui do Espírito Santo tem uma súmula, que é a súmula número 30, que traz a seguinte situação. Quando nós tivermos exceção de pré-executividade julgada improcedente, não vai caber agravo de petição. Só vai caber agravo de petição quando a decisão acolher a exceção de pré-executividade, porque aí sim vai ter um efeito terminativo sobre o exequente, né? Não acolher exceção de pré-executividade não quer dizer que isso daí seja definitivo, porque depois nos embargos de execução você pode retomar a discussão, tá? Então a gente tem essa súmula do nosso TRT. Como curiosidade também, o TST, agora no mês passado, teve um julgado, e aí não dá para dizer que é jurisprudência uniforme ainda, mas teve um julgado que foi exatamente contra o que está escrito nessa súmula número 30. Né? Se vocês acompanham o informativo do TST aí, se vocês não acompanham, acompanhem, não só do TST, do STF, do STJ, vale a pena para vocês ficarem atualizados. Nesse informativo do TST agora passado, foi no passado, no retrasado, não lembro, tem pouquinho tempo, foi em 2020 já, para quem está assistindo esse vídeo, eu não sei quando você vai estar assistindo, mas é de 2020 esse julgado, que fala que mesmo quando a decisão na execução não acolher a exceção de pré-executividade, vai caber sim o agravo de petição, porque senão você vai acabar tendo que ficar discutindo a mesma coisa duas vezes. Quando chegar o momento de embargo de execução, você tem que renovar aquilo ali para depois poder recorrer, e aí fica meio sem sentido, né? Isso daí é um julgamento do TST recente, não quer dizer que é a jurisprudência dominante do TST, nada disso, é só um julgamento que veio no informativo e que é exatamente contrário ao que está aqui na súmula número 30. Vamos ver como que o TRT vai se posicionar em relação a isso, né? Mantendo a súmula ou mudando de opinião. Ok? Bom, sobre os efeitos do agravo de petição, né? O agravo de petição ele tem efeito meramente devolutivo, tá? Ele tem efeito devolutivo quanto às matérias impugnadas, mas ele tem também efeito suspensivo em relação àquilo que ele está controvertendo quando a gente está falando de dinheiro. Como assim, Osório? É porque é o seguinte, do mesmo jeito que eu falei para vocês, que lá nos embargos da execução, quando você estiver discutindo valores, você já tem que dizer qual o valor que você entende correto, aqui no agravo de petição é a mesma coisa. Se o seu agravo de petição for para discutir valores, você já tem que dizer exatamente qual o valor que você acha que é o correto. Porque dizendo qual o valor que você acha que é o correto, você já torna uma parte da discussão incontroversa. E essa parte pode ser liberada para o exequente. Então, essa parte aí que é incontrovertida, ela vai poder ser liberada para o exequente e aí você não tem efeito suspensivo quanto a isso. Mas naquela parte que você ainda está discutindo, ninguém vai liberar nada, tá? É isso, inclusive, que está no artigo 897, parágrafo 1º, que diz o seguinte: o agravo de petição só será recebido quando o agravante delimitar justificadamente as matérias e os valores impugnados, permitida a execução imediata da parte remanescente até o final, nos próprios autos ou por carta de sentença. E aí prestem atenção, vou dar um exemplo para vocês. Aquele mesmo exemplo que eu havia falado. Na agravo de petição você fala assim, a sentença dos embargos disse que eu devo 50 mil, mas na verdade eu só devo 20. 30 aí está errado, foi cálculo errado, e você demonstra lá, por meio dos seus cálculos, que 30 mil estão errados. Quando você faz isso, você já torna incontroverso que 20 mil você deve. Você só está discutindo 30 daqueles 50.
Então, esses 20 mil, o exequente, se quiser, que o agravo de petição, né, ele vai tirar o processo do juízo da vara do trabalho e vai mandar para o TRT. Então, se o exequente quiser, ele pode formar uma carta de sentença, que é como se fosse um instrumento agravo instrumento, fazendo cópia das peças principais do processo e executar esses 20 mil de uma vez, enquanto seu agravo de petição está lá discutindo. Os outros 30 que estão em discussão, não, porque esses daí ficam em efeito suspensivo. Beleza? Então, o parágrafo 3º diz, na hipótese da linha A deste artigo, o agravo será julgado pelo próprio tribunal, presidido pela autoridade recorrida, salvo se tratar de decisão de juízo de trabalho de primeira instância, quando o julgamento competirá a uma das turmas do tribunal regional a que tiver subordinado o prolator da sentença. Observado o disposto no 679, a quem este remeterá as peças necessárias para o exame da matéria controvertida em autos apartados ou nos próprios autos, se tiver sido determinada a extração de carta de sentença. Então percebam que o parágrafo 1º e o parágrafo 3º, eles já atuando em conjunto, eles já demonstram para a gente o seguinte: o agravo de petição ele é interposto ali para o juízo, e do juízo da primeira instância ele vai subir para o tribunal. Né? Se ele for interposto na execução lá no TRT, ele vai ser julgado pelo mesmo TRT, né? pelo colegiado lá de acordo com o regimento interno. Agora, veja bem, se o agravo de petição foi interposto no juízo ali na vara do trabalho e a parte incontroversa existe, aí você pode fazer essa carta de sentença, que é o que eu falei. Você vai tirar as cópias principais do processo, vai deixar o agravo de petição subir lá para ser julgado no TRT, enquanto isso você faz uma execução em apartado, definitiva, não é provisória, mas é em apartado dessa parte que é incontroversa. Né? Então, os 20 mil, pelo menos ali, o exequente consegue garantir. Os 30 mil vão para discussão. Beleza? A peça do agravo de petição é uma peça como é feita no recurso ordinário. A mesma coisa, você vai endereçar para o juiz que julgou, né, a sentença, fazer uma folha de rosto e depois as razões você manda para o tribunal. Né? E aí, uma situação que é diferente do recurso ordinário é que o agravo de petição, por ter o nome de agravo, doutrinariamente é concebível a possibilidade do juízo de retratação em agravo de petição. Então, na folha de rosto do agravo de petição, você já pede, né? Não só para que seja conhecido, encaminhado para o TRT, não. Você já pede também a retratação do juiz, se ele entender, que é o caso. Porque às vezes você apresentando ali seus argumentos contra a sentença, o juiz pode se convencer de que ele errou e voltar atrás, exercer o juízo de retratação. Tá? Isso não é possível no recurso ordinário, mas no agravo de petição é. Ok? E também, como parte interessante aqui do agravo de petição, como eu já falei, é a questão da delimitação, que inclusive, se você não delimitar os valores, quando você estiver discutindo valores, é um caso até de não conhecimento de recurso. Né? Se você simplesmente disser assim, estou fazendo agravo de petição porque o juiz fez a execução num valor muito alto, está errado. Mas aí você não fala o quão errado está, você não fala o que seria o certo. Nesse caso, o seu recurso nem conhecido não vai ser. Tá? Agora, se você for o autor não precisa delimitar nada, até porque a ideia dessa delimitação é justamente a ideia da delimitação é para não prejudicar o autor. Né? É para que ele consiga executar de forma mais rápida. Então, se é ele que está recorrendo, não tem sentido. Para que ele vai delimitar? Certo? Então, não faz muito sentido. O prazo do agravo de petição é 8 dias a partir da decisão, né, que ensejou o agravo, e o mesmo prazo de todos os recursos trabalhistas. Certo? Então, a gente fica por aqui, e essa aqui é a execução trabalhista. Né? Do agravo de petição, o acórdão do TRT vai comportar recurso de revista, que a gente já viu em outra aula, e daí a gente finaliza esse ciclo de recursos. Beleza? Um grande abraço para vocês. Fiquem em paz e que o Senhor os acompanhe.